O deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo, criticou o possível apoio do Partido Liberal ao prefeito Ricardo Nunes nas eleições municipais que aconteceram em 2024. Vitor Moraes, que está com a gente, que desabafo ele fez pelas redes sociais. Bom dia, seja bem-vindo de volta. Oi, Elisângela, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, o ex-ministro do Meio Ambiente, deputado Ricardo Salles, não está nada satisfeito, não está gostando nada dessa aproximação do ex-presidente Jair Bolsonaro com o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Eles se encontraram mais uma vez neste sábado, o segundo encontro em menos de um mês. Eles tiveram um almoço com empresários do agro e também com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A gente sabe que o deputado Ricardo Salles, ele tem a vontade de se candidatar à prefeitura, as eleições municipais do ano que vem, e contava com o apoio, pelo menos esperava o apoio do ex-presidente, que está sinalizando aí, que vai apoiar mesmo o atual prefeito Ricardo Nunes para a reeleição. Então, depois desse almoço, Ricardo Salles ficou pistola, não gostou nem um pouco e foi para as redes sociais, foi para o Twitter fazer duras críticas ao PL. Ele escreveu, abre aspas, quem anda com porcos come farelo. Horas depois, Elisângela, o deputado também fez uma outra postagem, dessa vez com duras críticas à cúpula do PL. Ele escreveu, abre aspas, vou explicar. Valdemar, se referindo ao presidente do PL, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, ex-ministro da Dilma e atual elo de ligação do PL com o PT, tem uma secretaria e 2 subprefeituras na administração Nunes, que não apoiou Bolsonaro no ano passado e ainda disse que não quer ser o candidato da direita. O seu partido, o MDB, tem ministérios e é base do PT no Congresso. A prefeitura de Nunes e Marta está cheia de petistas. Enfim, para o Centrão é tudo business. Não são conservadores, nem liberais e nem de direita, muito menos oposição, e jamais serão. Serão sempre governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha, fecha aspas. Então, toda essa indignação do deputado e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que contava com o apoio de Bolsonaro e agora se percebe aí que ele está sendo fritado pelo PL e, de certa forma, e dessa vez com essa mensagem, claramente fechou as portas para ser o candidato apoiado pelo ex-presidente da República. Elisângela. Vitor, muito obrigada pelas informações. Kobayashi entra aqui para falar com a gente também. Koba, que situação complicada também, e Bolsonaro mostra aí apoio a Ricardo Nunes. Pois é, na verdade é uma primeira conversa ali, uma primeira reunião que evidencia essa disputa aí do Ricardo Nunes com o Ricardo Salles para saber quem vai ter o apoio do Bolsonaro nas eleições municipais do ano que vem. São perfis diferentes e o presidente Bolsonaro, acredito que avalie que o atual prefeito Ricardo Nunes tem mais a contribuir depois numa próxima eleição presidencial, porque ele tem um bom relacionamento com os caciques partidários, em especial do centro, do espectro de centro da política aqui no município de São Paulo, Ele tem muitas pessoas que poderiam o apoiar posteriormente nas eleições de 2026. Mas é perigoso isso, porque pode passar para a população essa aproximação do presidente Bolsonaro com Ricardo Nunes uma mensagem de deslealdade. E na política tem algo que vale mais do que o voto, que é a lealdade. O Ricardo Salles foi seu ministro, ele se auto-intitula um bolsonarista. Nas eleições, quando o Ricardo Nunes estava silente, estava ali se mostrando neutro, o Ricardo Salles estava batendo e apanhando pelo Bolsonaro. Então, acredito que ele deveria considerar também este período de lealdade do Ricardo Salles nessa disputa dos Ricardos pelo apoio do Bolsonaro nas eleições municipais do ano que vem. Kobayashi, aquilo que nós falamos, o político está sempre pensando à frente na próxima eleição, Então a gente observa também que há uma certa antecipação nesse cenário aqui em São Paulo e claro que nada está acertado ainda, mas naturalmente seria então Ricardo Salles o candidato de Jair Bolsonaro. Então praticamente ele trouxe essa figura, esse simbolismo aí
pré-disputa, que a gente pode dizer assim. Mas, evidentemente, que Ricardo Nunes é o atual prefeito e natural candidato também à reeleição. A figura de Antônio Carlos Rodrigues, ele foi vereador, presidente da Câmara aqui de São Paulo, muito próximo a Valdemar Costa Neto, representou inclusive o PL, foi presidente nacional do PL também. Então, claro que essas costuras, e a gente sabe que cada cidade, cada estado, essas costuras também regionais, elas, por isso que muitas vezes impedem uma coligação assim, PT com todo mundo, no Brasil inteiro, não dá certo mesmo. Então, claro que isso acaba se impondo. Então, também nós temos o presidente atual da Câmara, Milton Leite, no seu terceiro mandato consecutivo como presidente pela União Brasil. Então, claro que essa disputa também terá quadros aqui muito importantes em São Paulo, dentro dessa definição. E é claro que o ex-presidente Bolsonaro é um cabo eleitoral muito importante, como Lula será, de repente, para Boulos, essa eleição que deve ser nacionalizada, né, Kobayashi? São muitos cálculos políticos, né? A gente vê, por exemplo, que a nível nacional o PL é tido hoje como um partido de direita, mas nos municípios a gente precisa lembrar da história do PL. O PL foi lá atrás, inclusive base do governo petista, e nos municípios isso ainda está no delay, né? Isso ainda está reverberando. Tem muitos apoios do PL em situações locais que dialogam com o MDB, com o próprio PT em algumas vezes. E aqui na capital de São Paulo, o PL é base do governo do Ricardo Nunes, né? Tem subprefeitura, tem secretaria, como já disse aí, denunciou o próprio Ricardo Salles, né? Interessante isso tudo é que os dois Ricardo Nunes e Ricardo Salles, ambos já começaram a pré-campanha com muita antecedência. O Ricardo Nunes querendo estar sempre perto do Tarcísio. A gente viu no Carnaval, nas oportunidades que ele teve, ele sempre querendo dar esse passo de aproximação com o governador Tarcísio. Claro que um pouco pela popularidade do governador, recém-eleito, e outro ponto por ter também essa possibilidade de apoio do presidente Bolsonaro. O Ricardo Salles foi um dos primeiros que noticiou a sua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo, já se intitulando candidato do Bolsonaro. Ele quis firmar essa posição, deixar muito claro o seu posicionamento de pré-candidato. E agora vem o decorrer disso, né? Os reflexos disso, e são cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar. Tivemos uma reação importante do Ricardo Salles, a gente vai ver como o PL e o presidente Bolsonaro vão reagir diante disso também. E, claro, está todo mundo medindo a temperatura do público. Como o público vai reagir a todas essas notícias? Com bons olhos, com maus olhos? Enfim, é claro que são políticos experimentados, experientes e vão saber lidar aí com o melhor caminho para o ideal político do presidente Bolsonaro, que é de formar uma boa base nas prefeituras no ano que vem e depois para essa base servir de apoio para a sua candidatura presidencial ou de quem ele indicar.